Olá a todos, bem-vindos ao novo Vital Talks. Estamos aqui eu e o Miguel novamente reunidos. No episódio de hoje vamos novamente responder a perguntas dos nossos ouvintes e vamos dar continuidade ao nosso jogo que já fizemos no Vital Talks, do Descobre o Intruso. Eu já tenho a minha questão para o Miguel já tem a questão para mim. Hoje o tema vai ser artes marciais. Isto para irmos buscar um bocadinho mais de esportes do que só o espectro do futebol, que é aquilo que é mais comum vermos e assistirmos na televisão. Portanto, também aproveitar nesta fase inicial para fazer aqui um disclaimer, que os últimos 2 episódios, Miguel, quantos é que foram? Talvez dois, não foi? Foram episódios que eu e Miguel já tínhamos gravado anteriormente, porque pronto, a altura de festas, passagem de ano, tivemos que recorrer um bocadinho a esses episódios que já estavam gravados. Daí, se vocês forem assistir a esses episódios, não verem o jogo final que nós vamos fazer hoje, porque pronto, já tínhamos esses episódios gravados e ainda não tínhamos essa dinâmica. Daí essa explicação. Portanto, hoje siga. Mas hoje é desta. Pedro, já sei que estiveste confinadinho esse Natal. Eu tive isolamento, não apanhei o bicho, mas passei um Natal e uma passagem de ano diferentes. Isso é porque treinas, por isso é que não tens bicho nenhum. Opa, eu andei lá metido com ele e ele não quis nada comigo, portanto, não sei se sou eu que tenho super anticorpos ou se só tenho muita sorte, mas pá, felizmente para já que eu saiba ainda não tive Covid, portanto... A minha avó, eu também não tive. A minha avó diz que é da ruindade. Da ruindade. Chama. Acho que é isso como as cobras, então. Vá. Exatamente. Olha uma coisa, e quantos quilos engordaste já agora? Honestamente eu não me pesei. Mas achas que engordaste? Podes não ter engordado. Sim, engordei, foi pouca coisa. Eu não treinei grande coisa durante o isolamento, porque, foi mesmo um bocado de preguiça. Podia ter feito alguma coisa com o peso corporal, em casa. Também aproveitei um bocadinho para descansar. Vi muitos filmes, corri o portfólio ali da Netflix, Disney Plus, HBO, estive ali fortíssimo em todos. Fartei-me de estar deitado no sofá e deitado na cama. Queres saber uma coisa engraçada sobre então. a Netflix? Olha aí, tem um amigo que é preguiçoso, não faz nada, tudo lhe custa, mas de mês em mês, a Netflix dá-te o primeiro mês gratuito e o gajo todos os meses consegue criar-te uma conta, ativar a Netflix para ter a Netflix de borda. No dia antes cancela e ele é perigoso para tudo, mas para isto, por exemplo, arranjou uma solução. estás a ver? Quando nós queremos, a necessidade aguça o engenho, como costuma dizer. Exatamente. Pronto. Ora bem. Mas aproveitar para dizer que já saí do isolamento e já voltei aos treinos, portanto, isto aqui... É verdade. E durante o isolamento também fui controlando um bocadinho em termos de alimentação para não ser o descalabro e eu acho que só aumentei, foi pouca coisa e rapidamente agora voltando aos treinos vou conseguir voltar à forma que estava e melhorá-la. Foi exatamente o contrário. Alimentação. Esquecer mesmo. Mas não deixei de treinar. Só não treinei no 25 e no dia 1. Pronto. De resto nem sempre. Pronto, mantiveste aí a consistência. Sim, senhor. Muito bem. Miguel, vamos arrancar para as perguntas. Vamos. Tenho já uma, posso arrancar? Podes? Que foi um amigo meu, o Diogo. Ele perguntou-me se a mobilidade, ou o treino de mobilidade, afeta a hipertrofia. Que tipo de treino de mobilidade é que achas que ele está a falar? Sinceramente, quando eu digo mobilidade, eu acho que é do género, aquelas posições do género gato-camelo, aquelas posições que nós vemos normalmente, por exemplo, em yoga, em que forma estática controlamos algumas posições mais difíceis. Aquela manutenção daquele alongamento de forma mais passiva ou aqueles exercícios mais dinâmicos? Eu acho que ele está a falar de mais dinâmicos. Mais dinâmicos? Ok. Então eu acho que a minha resposta seria nem por isso. Porque é que eu estava a fazer esta pergunta aqui ao Miguel? Porque quando nós falamos de mobilidade, há pessoas que assumem a mobilidade como aquele trabalho mais de alongamentos passivos, por exemplo,
estar a melhorar ali uma espargata ou Esticar. estar ali a esticar e manter ali o desconforto durante algum tempo. Quando estamos a fazer esse trabalho mais passivo, pode haver um bocadinho pode haver uma diminuição do drive neural, ou seja, do estímulo nervoso que chega depois aos músculos. E isso depois pode condicionar um bocadinho o treino de força. Podemos estar um bocadinho menos disponíveis para conseguir levantar aquela carga que vamos aplicar de forma tão eficiente. Quando fazemos um trabalho mais dinâmico, com mais contração muscular, com mais controlo, por norma já não vemos isso a acontecer. Portanto, teoricamente não vai ter assim grande implicação na melhoria dos ganhos de hipertrofia. É isso? É isso. E no fundo, imagina, temos que saber separar os treinos. Mobilidade é o que é, não é? Nós estamos a falar e a supor que realmente era isto, estes alongamentos mais dinâmicos. Hipertrofia é outra coisa. Já não é o típico pensamento que nós tínhamos, que era todos os dias tínhamos que ir à falha, todos os dias tínhamos que sair lá a tremer, senão o treino não era eficaz, não era válido. Já não funciona bem assim. Já sabemos que hoje em dia podemos ficar ali a umas quantas repetições da falha e ainda assim obter estímulo hipertrófico. Quanto mais iniciado for, mais fácil é essas adaptações positivas, ou seja, mais ganhos musculares. Portanto, poderá até haver pessoas que possam fazer esses alongamentos passivos e ainda conseguirem ganhar músculo e dizer o seguinte: não, mas comigo resulta. Claro. Sim, eu acho, Mais principiantes. sim, eu acho que mesmo as pessoas que fazem com rotina esses alongamentos passivos, por norma não o fazem com uma intensidade tão grande que vai acabar por condicionar também é esses importante. ganhos de hipertrofia. Eu acho que isso aí também, para ter essas diminuições neurais, tens de estar ali a forçar mesmo um bocado. Portanto, eu acho que não é isso muito que acontece naquilo que nós vemos nos ginásios, no dia a dia. É mais uma questão do alongamento mais soft e, portanto, eu acho que também, mesmo a fazer esse tipo de alongamentos, não vai ser por aí que vai haver. Não vai ser por causa disso que tu não vais ter resultados. Certo, eu acho que é um mas bocado. sim. Se fizeres o resto, Sim, se tu estiveres a treinar bem, estiveres a fazer uma boa seleção das cargas, estiveres a fazer uma boa progressão, escolheres bem os exercícios, não vai ser propriamente por aqueles 5, 10 minutos de alongamento ou de trabalho de mobilidade que tu fazes antes do treino que te vai condicionar os resultados. sem dúvida. Tens perguntas para mim? Tenho. Olha, vamos nos manter nos Ds. Tivemos aí uma pergunta do... Como é que era? Era Diogo Aparício. Exatamente, Diogo. Portanto, eu agora tenho aqui uma pergunta do David, que no Instagram está como deadstory_blog, porque isto é um colega meu que agora recentemente foi pai, e iniciou um Instagram /blog, em que partilha aqui um bocadinho da experiência dele e algumas questões sobre a paternalidade. Parabéns, Diogo. Exato. David, David. Diogo era o teu. Desculpa. Portanto, ele quis participar aqui, também nos deixou aqui 2 questões. Aliás, deixou 3, mas uma delas nós já falamos. Portanto, vamos só cingir aqui às outras 2 que ainda não respondemos aqui nos nossos talks. Então, questão do David. Na vossa opinião, qual dos 3 planos de movimento é mais completo? Frontal, sagital ou transversal? É assim, se eu tiver que responder já, sem ponderar muito, eu diria o sagital. Que é onde por norma trabalhamos mais. Sim. Eu primeiro acho que é importante, nós já falámos o que são planos, porque quem nos está a ouvir pode não saber o que é isto, o plano sagital, o plano transversal, o que é isto. Nós quando falamos do plano sagital, para simplificar, são movimentos que nós realizamos, o plano que nos atravessa da frente para trás. É sempre perpendicular ao eixo. E já estamos aqui assim já vamos dificultar aqui um bocadinho a coisa. Sim. Mas pronto, plano sagital, Certo. para simplificar, exercícios de puxar e empurrar, por exemplo, agachamentos, lunges, isso tudo acontece um bocado mais no plano sagital. Temos o plano frontal, que é um plano que nos atravessa e divide o corpo em 2 metades, frente e trás, e que basicamente, que tipo de exercícios é que são neste plano? Exercícios em que, por exemplo, há uma flexão lateral da coluna,
por exemplo, uma prancha lateral, estamos a trabalhar um bocadinho mais em forma isométrica neste plano frontal. Pensar em mais Abduções, abduções, por exemplo, o ombro, temos o perna. halter na mão e levar lateralmente o nosso braço, isso acontece também no plano frontal. Plano transversal, estamos a falar de movimentos em que há rotações, ou seja, a rotação da coluna, pronto, é um exemplo disso. Quando há uma torção do corpo, podemos estar a falar aqui um bocadinho desse plano transversal, estamos a mover-nos nesse plano. Portanto, só para já está explicado assim de forma sucinta, Sim. avança. Então, se eu tiver que dizer já, aquilo que por norma vemos mais é o sagital. Depois também temos que não é assim tão fácil, eu nem quero complicar, nem eu gosto de saber isto tudo às vezes, porque imagina explicar às pessoas é difícil, Sim. mas também não é o trabalho delas aprender. Mas para dizer o seguinte, depois temos que ver que ao trabalhar num certo plano, depois há vários graus de liberdade de cada articulação, portanto posso estar a trabalhar no plano sagital, mas dependendo do exercício posso também juntá-lo com outros planos. Sim. Portanto não é assim tão fácil quanto isso e às vezes bloquear uma articulação sem isso, fazer. É isso que eu ia dizer também, que basicamente isto dos planos existe, mas para nos orientar. Exatamente, isto é só uma questão para nós nos orientarmos, porque na realidade o nosso corpo não funciona só no plano sagital, ou no plano frontal, ou no plano transversal, acho que foi o que me falta. Certo. Portanto, quando nós estamos a Todos são produzir, importantes. exatamente, quando nós estamos a produzir movimento, está a acontecer movimento em todos estes três planos. Está a haver uma conjugação de movimentos nestes três planos para produzir movimento, por exemplo, no supino. O supino nós podemos falar que é sagital, mas não é só sagital, porque nossas articulações não funcionam como uma porta, não funcionam só naquela direção. Tem aquilo que estás a falar de graus de liberdade, em que lhes permite ter movimento em várias direções. Portanto, Sim. numa articulação, várias. Algumas fazem só um grau de liberdade. Sim, mas mesmo essas que só fazem isso também têm sempre Estão alguma ali. coisinha Sim. alguma coisa por onde jogar para se moverem noutros movimentos. Mas sim, por exemplo, o joelho é uma articulação que teoricamente trabalha mais no sagital. Não quer dizer que também não possa haver ali ligeiras rotações que ele permita, mas teoricamente o principal é aquilo. Mas sim, ou seja, nós a produzir movimento trabalhamos em todos. Sagital, claramente, é onde nós acabamos por trabalhar mais no ginásio, é onde temos mais exercícios, digamos assim, ou tudo que é puxar, empurrar, parte de agachamentos, lances, como já falamos. Agora, uma questão importante, não sei se podemos considerar que é o mais importante. Eu acho que são todos importantes. São todos. E aquilo que eu queria dizer é que às vezes aquilo que tu vês é pessoas só a trabalhar um bocado mais nesse plano e esquecem-se dos outros dois, ou seja, esquecem-se de fazer exercícios de rotação, exercícios de flexão lateral, que também são exercícios muito importantes para complementar o nosso treino e para trabalhar as fibras musculares em amplitudes que normalmente nós não usamos tanto. Portanto, eu acho que... E para não trabalharmos só em isometrias, por exemplo... Sim, não. Explorar. Quanto mais explorares, quanto mais controlares o teu corpo em mais amplitudes, melhor. Quanto mais controle tu tiveres, mais força também, teoricamente, tu vais ter e mais mobilidade e tudo isso. Portanto, eu acho que o essencial é explorar os três. Acho que, daquilo que uma pessoa vê, da maior parte das pessoas a treinar, acho que falta trabalhar mais no plano frontal e no plano transversal. Acho que é importante as pessoas focarem-se, não ser só trabalhar peito, costas, puxar, empurrar. Meter umas rotações, meter umas flexões laterais. Eu ia dizer isso. Eu vejo importante. menos as tais rotações. E Que nos atletas, por exemplo, tu vês bastante mais trabalho incluído no seu treino em termos de rotações ou anti-rotações quando estamos a falar do abdominal. Portanto, acho que falta muito, sem dúvida, esse trabalho no plano transverso. sim, acho que sim. Por isso, respondendo aqui ao David, sagital é importante, mas outros dois também são. E acho que se só trabalhares num e esqueces os outros dois, também vais ter aí um bocadinho de handicap depois em termos dos resultados que podes ter. Sagitário, ouviste? Sagital. Sagitário. Sagitário sou eu.
Olha, perguntaste ao Sagitário. Então, queres arrancar tu com outra? Sim. Se for comparável, o que é mais benéfico? Correr ou bicicleta? Pergunta ao Sérgio. Epá, nós voltamos sempre um bocadinho ao mesmo, que é para quê, para quem. O Sérgio tem... Eu vou perceber a pergunta dele, porque lá está, conheço. O Sérgio tem 42 ou 43 anos. Acho que já tem. Ou se lhe estou a chamar mais velho, perdoa-me, Sérgio. Mas tem 42 ou 43 e ele teve uma fase muito difícil na quarentena, onde começou a correr, começou a pôr o volume de corrida, só estava a correr. E basicamente, provavelmente o que ele deve ter sentido é muito impacto a nível nas articulações, claro, e começou a perceber se calhar estou a ficar um bocadinho velho para isto. Óbvio que ele teve um bom rendimento e eu acompanhava o ritmo dele e o ritmo dele melhorava, mas o problema é quando começa a aumentar, porque a pedalada assim permite, começa também outras coisas a surgir, nomeadamente dores a nível de articulares. Então eu acho que o que ele está a perguntar agora é se é comparável, dá para escolher um ou outro, e se for em termos de redução de impacto, Qual será o melhor? isso. Sim, eu acho que em termos dos dois, tanto um como o outro, para melhorar a tua capacidade cardiovascular, são teoricamente boas opções. Agora, quando nós olhamos para a corrida e as pessoas esquecem-se um bocadinho disso, aquilo que nós aprendemos em termos de formação de técnico de exercício físico é que uma das coisas que vem após já teres uma base é o trabalho pliométrico, ou seja, um trabalho de salto. E se nós formos olhar para a corrida, o que é a corrida? São saltos consecutivos. E esse salto implica um impacto articular maior. Ou seja, já convém tu teres um reforço muscular, teres as tuas estruturas preparadas para receber essas forças. Se não o tiveres e se começares logo com grandes volumes, começares logo a dar grande impacto, grande carga, aquilo que possivelmente vais sentir é desconforto articular, desconforto muscular, e isso depois pode te impedir de teres uma prática agradável. Nesse aspecto, eu acho que a parte do ciclismo, a bicicleta, pode-te ajudar a teres uma introdução à parte cardiovascular de forma mais simples e menos agressiva. Porque lá está, não tens esse impacto articular tão grande como tens na corrida. Por exemplo, uma pessoa que até possa ter um bocado de excesso de peso e está a fazer um processo de emagrecimento, se calhar numa fase inicial até pode fazer mais sentido começar mais com uma bicicleta, que tem menos impacto, vai perder algum peso, vai fazendo algum reforço muscular e depois então introduzir gradualmente a corrida, porque à partida vai ter menos peso, logo vai facilitar a deslocação do seu corpo. E já vai ter o reforço muscular que também lhe vai permitir correr sem sobrecarregar as estruturas. Sabes que, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a correr, como o que fatigava muito mais rapidamente eram os gêmeos, o que é que acontecia? Eu corria e a primeira coisa a bater no chão, por exemplo, era o calcanhar. Porquê? Eu até começava com a ponta do pé primeiro, não é? E assim o que vamos fazer é ter uma redução ou uma distribuição de forças muito mais benéfica a nível articular, se quer seja para o tornozelo, quer seja para o joelho. Isto quando falamos para as pessoas que tu vês a correr, principalmente velocistas, quando a velocidade é maior, eles correm só com a ponta do pé. Quase. Aliás, não é só, mas é mais, pronto, antepé, pousa, aqueles exatamente. 2 terços anteriores do pé. Exatamente. E o que é que acontecia no meu caso? À medida que ia pondo tempo, porque o coração até aguentava, não é? O batimento cardíaco até aguentava. Falhavas na parte muscular. Exatamente. Já tinha aqui calcanhar. Começavas, Era aí que começava a pesar. A parte muscular ainda não estava suficientemente forte para aguentar exatamente. aquela técnica de corrida. Exatamente. E começava a falhar a parte muscular, a tua técnica começava a degradar e pronto, e tu se calhar ias para um padrão mais eficiente para ti que podia não ser o mais eficiente para diminuir esses impactos. Porque não há essa distribuição de forças. O que eu recomendo, ou o que eu diria, num ponto de vista muito generalista, é que correres com uma técnica adequada até a um volume que consigas, já não conseguiste mais, então aí caminha
Sim, até podes registra fazer o tempo. um bocadinho mais intervalado, ou seja, estás muito fatigado, estás a sentir que a tua técnica está a cair, pá, começa a caminhar um bocadinho, fazes um período a pé, deixas recuperar e depois podes combinar isso com outro período a correr, já estás mais fresco, já vais estar mais consciente daquilo que estás a fazer, já vais controlar melhor. Quando começares a decair outra vez, diminui, voltas a caminhar, ou seja, começar gradualmente a integrar pronto, essa técnica, porque isso é muito importante. Eu acho Exato. que a corrida tem uma coisa boa que é a facilidade. Tu calças umas sapatilhas, vais lá para fora, vais para a rua, vais para o passeio e consegues pegar e começar a correr e facilmente consegues ir trabalhando essa passada cardiovascular. O que Sim. muita gente se esquece é que muitas vezes o teu cardio começa a evoluir mais rapidamente do que propriamente a tua técnica. E quando começas a acumular muitos quilómetros com uma má técnica de corrida e com pouco reforço muscular, é aí que depois as mazelas começam a aparecer. É muito importante tu, principalmente se quiseres acumular grandes volumes, se queres fazer mesmo da corrida um desporto, não é? E queres participar em provas e fazer as meias maratonas, é muito importante teres uma boa técnica de corrida. Ouviste, Sérgio? Portanto, é assim, queres um conselho para correr melhor? Vai a um restaurante, não pagues e tu vais ver se não corres bem. É uma estratégia. Ou então soltas aí um paintball atrás de ti. Motivação. Te garanto que vais ter a técnica perfeita para fugir. Pitbull não, eu não sou apologista, quer dizer, o Pitbull, a pessoa diz Pitbull, mas Sim, pronto, como quem diz, um são cão todos. agressivo, pode ser um pincher, o pincher às vezes é mais agressivo que o Pitbull, portanto, soltas aí 3 ou 4 pinchas atrás de ti e se calhar Olha, tens motivação para correr 5 km. uma vez passei a noite num parque de campismo e tu sabes que tu, se quiseres podes morar num parque de campismo. Tipo, pagas uma renda ou tens uma tua relota, o que quiseres, e vives lá. Como se fosse noutro sítio qualquer, é uma comunidade. Então eu não queria pagar a eletricidade, mas esqueci-me que tinha que pôr o telefone a carregar. Então pedi ao vizinho do lado, que era uma pessoa que vivia lá mesmo, no parque de campismo, e o gajo tinha uma pequena grade, tipo de madeira, mas dizia cuidado com o cão. Opá, quando eu chego perto da grade dele, queria bater à porta, sai de lá 2 pinchas, mas tipo, muito pequeninos mesmo, e eu, é isto? Olha, quando vou a esticar o braço para bater à porta, o gajo salta-me, faz-me uma picada como se fosse tipo para ver os diabetes ou o nível de insulina, mas mesmo assim não estava à Deixa a espera. marca. Mas o gajo avisou-me. Tirou-te Ele, ali o você, bifinho. você não leu a tabuleta? Dizia cuidado com o cão. Estás a ver? Mas é, isto às vezes o Olha, tamanho eu ia bater assim estica, o gajo deu-me um salto. Pronto. Estava pronto para ver o nível de insulina. estava top. Ora bem, ótimo. E já agora, Parque Campismo foi... São Martinho do Porto. São Martinho do Porto. Já foste? Não. Vale a pena? É a próxima. Teu próximo destino. Olha, então, próxima questão, também do David. Ele deixou aqui outra questão, que é melhor focar o treino nos exercícios bilaterais ou unilaterais? Queres começar tu? Queres que eu recomece? Como é que queres fazer? Ora bem, o que é que acontece? Acontece o seguinte, às vezes, numa pessoa que está a começar, o que se vê é que é mais fácil pô-la a fazer primeiro bilateral, ok? Mas há também casos específicos que nós, ou por duas maneiras, queremos colmatar algumas assimetrias e para isso vamos tentar ver algum trabalho unilateral e no início vemos essas assimetrias através desse trabalho unilateral. Porquê? Porque quando fazemos um trabalho bilateral, ou seja, os dois membros ao mesmo tempo, é que um acaba por compensar sempre o outro. Sim, pode estar mais disfarçado. Exatamente. Então, às vezes, no início, o que fazemos é exatamente isto. Outra coisa que pode acontecer é técnicas de intensidade de treino. Por exemplo, estamos limitados em peso. Por exemplo, aí a pessoa consegue, fazemos um trabalho unilateral, porque só temos aquele peso. Para criar uma maior supercarga. E exatamente. Sim. Por exemplo, se a pessoa conseguir. Sim. Eu acho que os dois têm espaço, depende um bocadinho dos objetivos. Por exemplo, se tu queres fazer um trabalho
mais de força, queres levantar cargas mais altas, fazeres um trabalho unilateral não faz muito sentido, porque tu vais estar mais desequilibrado e em vez, se calhar, do foco estar ali e levantar aquela carga, tu vais ter mais desafio só para manteres a posição, porque como só tens carga num lado, vais estar mais equilibrado e vais ter que ter outra musculatura a ativar para estabilizar e o teu foco principal pode não estar a ser conseguido. Mas, por exemplo, aquilo que estavas a falar, muito bem, para percebermos algumas diferenças, é importante, por exemplo, tu estás a fazer um press numa barra e Um supino. um supino, exatamente. Tu ali a fazer os dois lados, não é? Tens os dois braços a trabalhar, não consegues perceber muito bem que lado é que está a contribuir com o quê. Claro que tu consegues perceber algumas coisas no sentido de se a barra está desviada, se está equilibrada, consegues ver algumas coisas, mas muitas vezes quando sais daí para um trabalho mais unilateral e fazes, sei lá, um braço de cada vez, por exemplo, num press, com halteres, ou mesmo até os dois braços, como são cargas unilaterais, também consegues perceber um bocadinho isso. Consegues perceber que às vezes um braço falha primeiro que o outro e que há ali alguma diferença. Por isso, esse trabalho unilateral, para trabalhar essa musculatura mais estabilizadora, é importante. Para fazeres um trabalho em que queres uma sobrecarga, uma tensão muscular mais elevada e queres trabalhar com cargas mais altas, pode não fazer tão sentido, porque vais estar mais desequilibrado e vais estar ali mais a tentar não cair ou manter-te equilibrado, propriamente preocupado em conseguir produzir o máximo de força possível. Sem dúvida. Acho que é um bocado por aí. E pronto, Pedro. Olha, Vamos a... ainda temos o intruso, não Temos o é? intruso. Aonde é que ele está? Aqui o alarme não nos disparou, portanto acho que intruso só estamos aqui os dois. Pensei que podia ser o Pai Natal, pela janela, Já dar-nos um foi. presente. Só se ele chegasse atrasado. Olha, da outra vez comecei eu. Queres começar tu? Yes. Então, Só relembrando, eu disse isso no início, mas o tema do Intruso 2 é artes marciais. Portanto, as nossas questões vão andar um bocadinho à volta disso. ok. Então, no UFC, O UFC. que para quem não sabe, é basicamente o campeonato de artes marciais mistas onde toda a gente quer lá ir, porque é o mais conhecido, é o mais visto, tem melhor infraestruturas e... Tem mais revenue, se calhar, também. Exatamente, portanto é aqui que toda a gente quer lutar no âmbito de MMA ou artes marciais mistas. E agora a minha pergunta para ti, Pedro, é: destes 3 pessoas, ou destes 3 nomes que eu te vou dizer, qual deles está no UFC? André Fialho, Manel Cap ou Pedro Carvalho? Repete lá. André Fialho, Manel Cap ou Pedro Carvalho? Eu diria o segundo. Manel Cap? Acertaste. Acertei? Acertaste, sim, senhor. Manel Cap, vindo de Rio Tinto, tem também nacionalidade angolana e portuguesa e está neste momento no UFC. Tem agora 2 vitórias consecutivas, portanto está no bom caminho. Ok, boa. E super jovem. Super jovem. Ótimo. Portanto, muito boa sorte, Manel. Ótimo. Tu já trocaste aqui um bocadinho as regras do jogo. Tu ainda estás aqui a perceber um bocadinho como é que isto funciona. Eita. Isto é, descobre o intruso e tu puseste-me escolher a certa. Eu devia escolher aquela que estava errada. Não é? Tinhas-me dado duas falhaste. certas e uma... Então falhaste. Não, mas Perdeste. eu respondi àquilo que tu pediste, portanto eu acertei. Em termos de pontuação, para já está 3-1. Se tu errares, se tu acertares agora, fica 2-2, não é? Porque se eu acertar, ou nós acertar e o outro falhar, são 2 pontos. Relembrando aqui as regras do jogo. Se acertarmos os dois, é 1 ponto para cada. Se errarmos os dois, é 0 pontos para cada. Quem chegar primeiro aos 5 pontos dá uma consequência ao outro, que depois nós fazemos aqui o favor de gravar e partilhar nas redes sociais. Portanto, agora é a minha vez de fazer aqui pergunta ao Miguel, também neste âmbito das artes marciais, e eu vou fugir aqui mais para o judo, e a minha questão é a seguinte: os atletas portugueses de judo que conseguiram medalhas olímpicas foram, ok? Vou-te dizer aqui 3 alíneas, vou botar 3 alíneas, e uma delas Não foi. está errada.
Ok? Ou seja, não foi medalhista. Não, foram todos. Mas uma destas alíneas está errada. Ok, diz-me. Ok? Já estou aqui a ajudar. Já não devia dizer que foram todos, mas pronto. Nuno Delgado, nos Jogos Olímpicos de Sydney de 2000, ganhou medalha de bronze. Segundo, Telma Monteiro, nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, bronze. Ou Jorge Fonseca, Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Qual destes é que está errado? Qual das linhas é que está errado? Qual é o intruso? Queres que repita? Espera aí, deixa-me pensar. Mas não disseste a medalha do Jorge Fonseca, pois não? Isso. Jorge Fonseca, Jogos Olímpicos do Rio em 2016. E qual é a medalha dele? Bronze. Bronze. Ou seja, todos bronze. Sim, por acaso é tudo bronze. E qual deles é que não foi? Qual destas alíneas é que está errada? Eles foram todos medalhados. Ok? Eu acho que foi a Telma Monteiro. Não. Falhaste. Foi... Então é o seguinte. Nuno Delgado ganhou medalha olímpica de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney de 2000. Para além desta medalha, também tem 2 medalhas em europeus. E entre outras medalhas. Mas eu aqui outras medalhas vou falar só europeus e mundiais. Telma Monteiro ganhou medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. E é a judoca mais medalhada de sempre, portuguesa, com 5 medalhas em mundiais e 15 medalhas em europeus, só falando de Fonseca europeus e foi o mundiais. ouro, aposto. Não. Fonseca foi bronze, mas não foi nos Jogos Olímpicos do Rio, foi nestes últimos, foi em Tóquio. Sacana. O Jorge Fonseca, Jogos Olímpicos, sim, mas eu disse aqui que ele ganhou em Rio em 2016 e não, e ele ganhou medalha de bronze, mas foi em Tóquio 2020, foram nestes últimos Jogos Olímpicos. Porra, Jorge. E com essa medalha, depois também tem em mundiais europeus, tem 2 medalhas em mundiais e 1 medalha em europeu. Onde é que estavas em 2016, Jorge? Por isso eu ganho isso, pá. E pronto, Ainda assim, parabéns a todos, estes 3 atletas que levam o levam desporto Portugal. português, levam a nossa bandeira além fronteiras. Exatamente. Portanto, sendo assim, terminamos aqui este segundo confronto aqui do jogo Descobre o Intruso 3-1, né? e terminamos com 3-1, 3 pontos para mim, 1 para o Miguel. Tem mal, tem mal. Portanto, eu estou mais perto de dar aqui uma consequência ao Miguel, pô-lo aqui a sofrer. Eu apanho-te na curva. Olha, se calhar já tem uma consequência para ti. Pronto. Olha, consequência é que já não tenho mais xixi para beber. E E estamos no final do nosso podcast. é isso, gente. Olha, muito importante subscrever, está bem? Sim. E façam perguntas nos comentários. Se ficar nos comentários do podcast, não tem mal nenhum, porque a gente vai lá buscar e põe as perguntas aqui, está bem? Um beijinho, um desejo de bom ano para todos. Exato. Que seja um ano muito bom e de facto eu vejo luz ao fundo do túnel agora, neste ano de 2022 e pronto. Pedro, despete aí da malta, É isso. não chores, não sejas não, muito sentimental. Quero agradecer à malta mais uma vez. Acompanhem-nos nas redes sociais, subscrevam as plataformas Spotify e YouTube, onde nós publicamos os podcasts. E pronto, e vão contribuindo com perguntas que nós vamos respondendo aqui. E assim temos sempre material para vos manter informados. É isso? Vital Talks, Vital Fitness Studio, Vital Workouts para treinares em casa 3 vezes por semana em direto connosco e temos aqui 3 personal trainers também para dar treino personalizado aqui no estúdio, no Vital Fitness Studio, aqui na zona do Avis, Boa Vista, Porto, Portugal. Acho que isso, tudo está certo. está tudo. Queres dizer código postal também? Número da porta. Bora, malta, está tudo, não nos vamos alongar mais. Fiquem bem, bom ano para todos e vemo-nos no próximo. Vemos no próximo. Um abraço.